cansados. É 6 horas de viagem. Então dá para cansar. Hoje em dia, muitas pessoas... as crianças podem sair. Tem razão para tudo, não tem? Amém. Nem vou adivinhar de quem puxou, não. É ele. Amém. Então, hoje em dia, tem muitas pessoas dizendo que quer saber a vontade de Deus. Mas na realidade não querem saber a vontade de Deus. Eles querem que a vontade de Deus seja segundo a sua própria vontade. Não é verdade? Pode admitir que eu sou assim, você é assim também. Nós queremos que Deus faz as coisas do nosso jeito. E nem sempre acontece assim. Deus tem as suas razões, seus motivos. Ele tem os seus métodos. Ele sabe tudo e Ele faz a sua própria vontade. Na realidade, nós temos de seguir a vontade de Deus para tudo sair melhor. Conforme está escrito em Isaías, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 1, e vamos ler versos 1 a 9. Achando, fique em pé comigo e vamos ler a palavra de Deus. Amém? Amém. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. O que nós sabemos da vida de Isaías? Que ele é o filho de Amós, ele era um profeta, ponto final. Uma pessoa comum, como você e eu, chamado para fazer a vontade de Deus. Mas continuando, ouve os céus e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram os santos de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelareis? Toda cabeça está enferma e todo coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abraçadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Vamos orar. Precioso Pai, guia a gente no estudo hoje. Ajuda cada pessoa a obedecer a Tua palavra.
Pai, ajuda que possamos dizer sinceramente diante do Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Pai, precisamos servos do Senhor. Precisamos sermos servos do Senhor. Abençoe nosso tempo na Tua palavra hoje. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Pode sentar-se. Conforme está escrito em Isaías, nesse capítulo 1, verso 1 a 9, o homem mesmo sendo criado por Deus, mesmo sendo convidado por Deus, recusa arrepender-se dos seus pecados e voltar para Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nada mudou. Como no dia de Isaías, ainda é nosso dia. Não, eu estou bem. Ah, não, eu tenho a minha religião. Ah, não, mas eu vou fazer assim, assim, assim. Ah, não, mas eu sei que a Bíblia fala assim, mas eu acho que outro jeito é melhor. E vai seguir a sua própria vontade. Mas o homem, em toda a sua rebelião, ainda recebe o convite de Isaías 1,18. Olha verso 18. Vinde então e argui-me, isso quer dizer, raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, nós temos de entender que o convite de Deus é para chegar a Ele e ser limpos. Nós que vivemos na fazenda, com terra vermelha, as donas sabem como é difícil tirar essa cor vermelha de um pano branco, não é verdade? É difícil demais. Deus fala que mesmo que seus pecados sejam como a escarlata, o mais escuro do vermelho será branco como lã. É para o homem escolher, pois notamos ainda em Isaías capítulo 1, e agora nos versos 19 e 20, nota bem, versos 19 e 20, se quiseres e obedeceres, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Sabe que João, capítulo 3, verso 16 a 19 e verso 30, fala a mesma coisa. Não as mesmas palavras, mas a mesma mensagem. Escuta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora pulando para o verso 36, fala o seguinte, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É uma escolha. Sempre falamos nas pregações que tem duas escolhas, ou agradar a Deus ou agradar a gente. É um ou outro, não tem meio termo. Ou nós vamos agradar a Deus,
ou vamos continuar no nosso pecado. E segundo Isaías e também o João capítulo 3, se continuar na sua escolha, o que vai receber de Deus? A punição, o castigo, a condenação. A ira de Deus permanece sobre você. O homem tem que escolher arrepender-se e colocar a sua confiança totalmente no Senhor Jesus Cristo. Assim, tendo uma nova vida, ele deve viver para Cristo, que morreu e ressuscitou-se dentre os mortos. O versículo que é muito destacado aqui em nossa igreja, e vai continuar assim, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Talvez já memorizou. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O objetivo da gente, quando a gente tem Cristo como Salvador, é viver por Cristo. Falhamos sem dúvida, nós falhamos, nós não chegamos à perfeição, porque nós somos imperfeitos, mas o nosso alvo é servir o Senhor e não a nós mesmos. Quando chegar ao ponto de viver para Cristo, encontramos a verdade da sua responsabilidade diante do Deus Santo. E essa é a mensagem hoje à noite. Vai para Isaías capítulo 6 e vamos ler versos 1 a 3. Irmão Cláudio Van, podia ler para nós? Isaías 6, 1 até o 13º versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Amém. Muito obrigado, irmão. Então, vamos ver como é que você deve aceitar a chamada de Deus. Isaías 6 mostra 4 passos para aceitar a chamada de Deus. 4 coisas só. 4 passos que devemos tomar para realmente
fazer, ou seja, aceitar a chamada de Deus? Primeiro, para aceitar a chamada de Deus, você deve entender a sua condição diante do Deus Santo. Por que eu perguntei? O que nós sabemos de Isaías? Muito pouco. Sabe que ele era filho de Amós. Tudo bem. E aí? Quem mais? Sabemos que ele era profeta. Chamamos ele profeta maior. Por quê? A profecia dele foi de um livro maior. Tem os profetas menores no Velho Testamento. Por quê? Os seus livros são menores. Então, só por isso. Mas além disso, sabemos nada. Sabemos a época em que ele nasceu, que ele viveu, mas muito pouco além disso. Mas nós temos de entender nossa posição de Deus, diante de Deus. Isaías falou: ai de mim, porque eu estou perdido. Isaías não falou: que bom, Deus está aqui, Ele me escolheu, eu sou muito importante para Deus, eu vou servir o Senhor, eu vou ser um grande homem de Deus. Não, ele falou: ai de mim. Por que ele falou ai de mim? Ele conheceu a santidade de Deus. Verso 3 de Isaías, capítulo 6, fala: e clamava um dos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bom, eu já li comentários, um dos comentários fala que eles falam Santo, Santo, Santo. Aqui também fala em Apocalipse 3 vezes, porque confirma, enfatiza que Deus é santo. Outro eu li que falou Santo, 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 incluindo cada pessoa da Trindade. Eu acho que aquele segundo é meio forçado e tudo, mas o fato que Deus é santo. A expressão santo, santo, santo aparece 2 vezes na Bíblia. Uma vez no Antigo Testamento, como nós lemos, Isaías 6, verso 3, e uma vez no Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 4, verso 8. Nós temos de entender que Deus é santo, e essa trata da sua reação com o pecado. Ele é puro e certo, acima de todo pecado e toda maldade. Por esse motivo, ele é separado dos homens pecadores. Pensa bem, porque eu preciso de Cristo como meu Salvador, porque eu sou pecador, e Deus é santo, e Deus não pode coabitar com o pecado, Ele não aceita. Eu já usei ilustração, eu já preguei muitas vezes, até esse mesmo texto, sobre nossos filhos. Vamos supor, tem cachorro, e o cachorro faz a sua sujeira no quintal, e você manda um dos seus filhos para limpar o quintal. Tudo bem, e ele vem e ele pega o colher de servir arroz da gaveta. A mãe vai fazer o que, Andressa? Aí não, aquela não pode. Mas por que não? Pega bem, vai embaixo da coisa e tudo. Não, aquela é da cozinha. Ela é santa, ela é santificada, ela é separada para um uso específico na cozinha. Deus é santo, separado do pecado. Eu sou pecador, separado de Deus. E a única maneira que eu posso me reconciliar com o Santo Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Romanos 3:23 fala que todos nós somos pecadores. Pessoas falam comigo: pastor, eu não sou tão pecador, não. Eu falo: então você não pode ser salvo. Por que não? Porque a Bíblia fala que Cristo veio para salvar os quê? Os pecadores. Você não é pecador, então tem que ir para o inferno. Não, pastor, espera aí. Não, mas nós somos pecadores. Deus é santo e trata a sua relação com o pecado. Então, Josué é um bom exemplo. Josué 24, verso 19,
fala o seguinte: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Falou, você não pode servir Deus porque você é pecador. Meus amados, nós podemos, e nós somos chamados para servir o Senhor, porque nós somos pecadores perdoados por Jesus Cristo. O Isaías falou: sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa é a nossa condição diante de um santo Deus. Deus é santo, separado do pecado. Nós somos pecadores, temos de reconciliar com Deus, a sua santidade, colocando a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, aceitando o pagamento que Ele fez, e resgatar diante do castigo do nosso pecado. Segundo, para aceitar a chamada de Deus, você deve ser purificado. Versos 6 e 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirado, expiado o teu pecado. Pastor Bill, mas como é que vai tirar uma brasa e colocar na minha boca? Nós temos um outro jeito hoje em dia, sabe o que é? 1 João 1,9 fala o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos com o tenaz do altar. Não, o Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos perdoados. Na salvação somos perdoados, na vida diária somos perdoados, porque nós ainda somos pecadores. Então, para aceitar a chamada de Deus, você deve entender a sua condição diante de Deus. Ele é santo, você não é. Para aceitar a chamada de Deus, você deve ser purificado, confessando o seu pecado e acertando sua vida com Deus. Terceiro, para aceitar a chamada de Deus, você deve ouvir. Interessante, não é? Tem pessoas hoje à noite que eu sei que seus olhos são pesados. Se eu estivesse sentado no seu lugar, também os meus olhos ficariam pesados hoje à noite. Estou cansado, talvez é o calor, alguma coisa. Mas olhe comigo, verso 8. Primeira parte de verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor falou antes, voz do Senhor: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ainda essa pergunta soa hoje em dia. Segura a mão aqui, vai para Mateus 28, verso 19. Verso 19 fala: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. É nossa obrigação. Eu tinha uma pessoa, um tempo atrás, que me perguntou: o senhor acha que tem que ensinar todo mundo? Eu falei: sim. Deus me chamou para isso, e realmente Mateus 28, 19, manda todos nós a ensinarmos
a palavra de Deus para todos, fazendo discípulos. Um discípulo é uma cópia do professor. Paulo falou assim: seja imitador de mim como eu também sou de Cristo. É nossa obrigação. E essa foi que Deus estava clamando. Isaías ouviu e deu a resposta certa. Mas vai para Romanos 9, versos 1 a 5. Romanos 9, 1 a 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Esse foi o desejo de Paulo. E de novo, em Romanos, capítulo 10, não vamos ler tudo não, mas 10, capítulo 1, a 10, verso 1, irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel e para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Falei com uma pessoa nesses dias e aquela pessoa falou o seguinte: o nosso Brasil é um país muito abençoado, é um país muito religioso. É certo, é muito religioso, mas essa não é uma bênção, é uma maldição, porque como Israel, eles tinham zelo das coisas de Deus, mas não conheciam o Senhor. Eles estavam separados de Deus e tudo. Mateus 7 vem na mente. Que é uma boa ilustração. Verso 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Desculpa, viu? Não dou conta. Pois seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, é uma coisa séria. Para aceitar a chamada de Deus, você deve ouvir a palavra de Deus. E, por último, para aceitar a chamada de Deus, você deve agir segundo a palavra de Deus. Voltando para Isaías, capítulo 6, versos 8 a 11, que fala o seguinte: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós?
Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e disse a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade e não percebeis. Engorda o coração desse povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos e não ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desolados as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Pensa bem, para aceitar a chamada de Deus, você deve agir. Isaías agiu. Foi isso aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ir. Hoje à noite, em nossa igreja, os que estão ouvindo por vídeo, tem que aceitar a mesma chamada e falar a mesma coisa. Eis-me aqui, Senhor, me envia a mim. E vai mesmo, conforme que Ele manda a gente ir. Isaías não qualificou a sua palavra dando condições. Ele não falou, Senhor, pode me enviar, mas vai me enviar para onde? Qual seria o resultado? Qual será o resultado? Eu vou ter um lugar para morar, Deus? Deus, eu vou ter bastante para comer, Deus? Deus, não, Ele não deu condições. Simplesmente anunciou a sua presença e apresentou-se ao serviço do rei. Vai e disse a esse povo. Somente depois Isaías recebeu as instruções sobre o seu ministério, ele fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Até quando, Senhor? Até quando? Hoje em dia eu tenho muitas pessoas que me perguntam, Pastor Bill, vai aposentar? Eu vou. Eu vou aposentar numa cidade especial. Ou cidade lá no céu, ou cidade dos paralelos, é o cemitério. Mas eu vou trabalhar até Deus me chamar para casa. Isaías, Deus falou, até tudo fica desolado, até tudo fica destruído, Isaías. Você vai trabalhar. Isaías foi um profeta muito sucedido? Não, ele não ganhou ninguém. Talvez ganhou uma ou duas, mas o ministério foi só avisar, mas ele foi fiel até o fim. É interessante, 66 capítulos no livro de Isaías. E ele foi fiel até o fim. Vai e disse a esse povo, até quando, Senhor? Somente uma pergunta. Restou, Deus respondeu, até o fim de tudo. Nada mudou em tantos anos. Isaías foi, eu esqueço, os 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, e tudo, nada mudou. Nada mudou. O homem ainda nasce separado de Deus por causa do pecado. Ele ainda é rebelde, mas mesmo assim tem uma falta no seu interior que procura alguma coisa que possa lhe dar paz. É o Senhor Jesus Cristo. Eu garanto, você tendo Cristo como seu Salvador, o que mais tira a paz que Deus lhe dá é o quê? O pecado e a rebelião contra a vontade de Deus. O homem tem que reconhecer que Deus, o Deus verdadeiro, é santo e tem que se arrepender do seu pecado e receber o presente prometido por Deus, da vida eterna em Cristo Jesus. Aí Deus chama todos a entregar o Evangelho de salvação de Cristo ao perdido. Nós já citamos Mateus 28, 19 e 20. É nossa responsabilidade. Então, está pronto para aceitar a chamada de Deus? Você já chegou ao ponto de reconhecer que Deus é santo, a gente é pecador?
e já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, você já foi purificado. O sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça. Você está ouvindo o que Deus está chamando? Tudo bem, só falta uma coisa então, que é agir. Agir. Vamos pregar o Evangelho. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus. Nós agradecemos por Isaías. Pai, tem tantas mensagens que a gente poderia trazer de Isaías quando ele trabalhava com um povo tão rebelde. Pai, nós estamos na mesma situação. Ajuda a gente a ser fiel e levar a mensagem de salvação para os perdidos lá fora, os que estão confiando em religiões, qualquer que seja, os que estão confiando nas suas próprias boas obras, talvez os que estão confiando na sua parentela. Pai, estão enganados, seguindo o erro e indo para o inferno. Pai, que possamos levar o Evangelho, levar a mensagem de Cristo, que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Paulo falou dos quais ele era o principal. Pai, todos nós somos os principais. Nós temos de ter Cristo como Salvador. E oro pelas pessoas que não têm essa segurança, que possam se entregar ainda agora, orando ao Senhor. Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que o Senhor é santo e não aceito o pecado. E eles possam orar: Deus, me ajuda. Eu quero colocar a minha confiança no Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço do meu pecado. E eu não quero viver mais para mim, mas eu quero viver para Ele, que morreu e foi ressuscitado dentre os mortos por mim. Que eles possam orar algo assim, o Pai, e realmente conhecer o Senhor como Salvador. E depois, dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, me envia a mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Amém. Se alguém quiser, se precisar de conversar comigo alguma coisa, eu não tenho pressa, podemos sentar e ver o que a Bíblia tem a ver com a solução de qualquer problema que você poderia ter. Então, boa noite.